Você sabe? 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 Você sabe? Olá, seguidores do canal TV Semas. Eu sou Laurindo, professor de matemática, e hoje nós vamos estudar um assunto muito importante, porcentagem, que está presente em diversos processos seletivos, concursos, Enem. Então fica até o final do vídeo, mas não esqueça de deixar o seu joinha. Então, dando continuidade à resolução da avaliação diagnóstica, hoje nós vamos resolver duas questões, a questão 3 e a questão 8 sobre porcentagem. Então, porcentagem. Quem nunca ouviu falar em porcentagem nos jornais, TVs, gráficos, bate-papo do dia a dia, promoção de loja, acréscimos, descontos? Então, a porcentagem está presente aí de diversas formas. Vamos iniciar com um problema bem simples. Em finais de estação, é comum vermos cenas como a da imagem ao lado. Então, aqui nós temos uma loja com grande liquidação, onde tudo está com 15% de desconto. Então, nesta liquidação, está sendo dado um desconto de 15% em um terno que custa R$ 400. Então, o que é que significa esses 15% de desconto? Significa que a cada R$ 100 gastos nesta loja, há um desconto de R$ 15. Se uma pessoa, por exemplo, comprar R$ 200 nesta loja, terá um desconto de R$ 30 e assim sucessivamente. Então aqui nós temos uma pergunta. De quanto está sendo o desconto em relação à compra desse terno? Se a cada R$ 100 eu tenho R$ 15 de desconto e o terno custa R$ 400, é bem simples. É só multiplicar 15 vezes 4 que terá aí um desconto de R$ 60. Vamos aqui a outra pergunta. Qual é o preço do terno com desconto? Se o terno custa R$ 400 e o desconto será de R$ 60, é só fazer uma subtração bem simples, 400 menos 60, e aí vamos ter um valor de R$ 340. Vamos ver aqui outros exemplos de porcentagem. Aqui nós temos uma imagem onde informa, já enviamos 80% dos 1.000 ventiladores encomendados. Significa que de 1.000 ventiladores encomendados, 800 foram enviados. Temos aqui outra imagem. Grande liquidação, 40% de desconto no valor de todos os artigos. Então, isso significa que a cada R$ 100 gastos nesta loja, há aí um desconto de R$ 40. Então, a ideia de porcentagem é representar partes de um total de 100 partes. A expressão porcento vem do latim per cento, que significa por um cento. Relacionando a expressão porcento, essa é a simbologia de porcentagem, com as frações de denominador 100 e as respectivas formas decimais, temos, por exemplo, essa tabela. Aqui nós temos um número percentual escrito de três formas diferentes. Aqui na taxa percentual, aqui ó, 80%. Fração percentual, 80%. A leitura já nos dá uma ideia aqui, se referindo ao percentual, a 80%. E a forma decimal, 0,80. É justamente dividir 80 por 100 que nós encontramos esse resultado aqui. Aqui nós temos 40% em taxa percentual. Em fração percentual, está aqui, ó, 40 por 100. E na forma decimal, 0,40. E é só dividir 40 por 100. Vamos transformar a taxa percentual para a forma decimal e vice-versa. Aqui nós temos taxa percentual para a forma decimal. Para fazer essa transformação, nós vamos dividir por 100. Então, venha comigo aqui nesse exemplo. Aqui nós temos 15%. 15% transformando em fração,
é a mesma coisa que 15 por 100. Fazendo essa divisão, meu resultado vai ser 0,15. Mas também podemos trabalhar com a vírgula. Sabemos que dividir por 100 é voltar duas casas decimais. Então, como a vírgula está aqui, ó, ao final do algarismo 5, vamos voltar duas casas. Uma, duas. Então, acrescenta um zero, fica 0,15. Então, ó, se está aqui em percentual, você poderia pular essa etapa aqui e já dar esse resultado em forma decimal. Agora é o contrário, vamos transformar na forma decimal para a taxa percentual. Nesse caso, nós vamos multiplicar por 100. Então, venha comigo nesse exemplo. Aqui nós temos 0,45. Sabemos que multiplicar por 100 é andar duas casas para a direita. Então, como a vírgula está aqui, eu vou andar uma, duas casas, vai parar aqui. Então, meu resultado aqui será 45%. Vamos colocar aqui em forma de fração, ó, 45 por 100, dividindo aí 45%. Lembrando que você pode também usar a vírgula, fica até mais fácil. Então, vamos resolver problemas com porcentagem. Vamos ver na prática como funciona essas questões. Vamos aqui à questão 1. Uma raquete de tênis de mesa tem massa total, incluindo a parte de madeira e a parte de borracha, de 120 gramas. Calcule a massa da parte de madeira dessa raquete, sabendo que ela corresponde a 85% da massa total. Então, aqui nós temos a imagem da raquete, a parte de borracha e a parte da madeira. Então, para a gente resolver esse problema com porcentagem, vamos resolver de diversas maneiras. Vamos aqui ao método 1. Calcular 85% de 120, porque 120 é a massa total. E ele quer justamente a parte de madeira da raquete, que corresponde a 85% do total. Então, sabemos que 85% é a mesma coisa que 85 por 100 de 120. Esse dia aqui na porcentagem dá uma ideia de multiplicação, então vamos multiplicar. 85 sobre 100 vezes 120. Lembrando que aqui é uma multiplicação de frações, onde aqui abaixo do 120 não aparece nenhum número, mas sabemos que existe um oculto aqui. E para multiplicar frações, vamos multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Então, vai ficar dessa forma. 85 vezes 120. 100, como tem um oculto aqui, ó, 100 vezes 1, 100. Fazendo essa multiplicação, 85 vezes 120 é igual a 10.200, dividido por 100. Na divisão aqui, como temos 0 no numerador e denominador, podemos cancelar. Então, cancelo esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. Então, ficou 102 dividido por 1. Então, 102 dividido por 1, meu resultado vai ser 102 gramas. Método 2. 85% de 120. Podemos transformar esse percentual em forma decimal, que é 0,85 de 120. Então, esse dia dá a ideia de multiplicação, vamos multiplicar. Fazendo o cálculo da multiplicação, encontramos esse resultado aqui, ó, 102 gramas. E vamos aqui pelo método da regra de 3. Então, montando aqui uma regra de 3, eu gosto muito de utilizar esse processo porque envolve equação do primeiro grau, montar a regrinha de 3, proporcionalidade, então é muito bacana. Eu gosto muito de utilizar esse processo. Então, ó, sabemos que 120 é a massa total. E sempre o total corresponde aí a 100%. Então, ó, 120 está para 100%. E 85%, que é justamente a massa da parte de madeira, está para X, certo? Lembrando de colocar a porcentagem abaixo de porcentagem quando for montar aqui sua regrinha de 3. E aí, multiplicando o meio pelos extremos, eu gosto sempre de multiplicar aqui onde tem aqui a incógnita, para ficar antes da igualdade. Então, aqui, ó, 100 vezes x, 100x, 120 vezes 85, 10.200. Aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau.
sabemos que entre um número e uma letra sempre terá aí uma multiplicação. Não aparece, mas sempre existe aí uma multiplicação. E pela regra lá da equação do primeiro grau, todo número que está multiplicando passa a dividir. Então, o valor de x será 10.200 dividido por 100. Posso cancelar esses zeros aqui. Meu resultado é 102. Então, portanto, a massa da parte de madeira da raquete pesa 102 gramas. Vamos ver aqui o exemplo 2. Um automóvel teve seu preço reduzido em R$ 4.416 por uma promoção de final de ano. Essa redução corresponde a 12% do preço inicial do veículo. Determine o preço inicial desse automóvel. Então, observe que esses 12% corresponde a R$ 4.416 e ele quer saber o preço inicial do automóvel, que corresponde a 100%. Então, vamos aqui às resoluções. Método 1. Representando por x o preço inicial, temos. Então, aqui nós vamos calcular 12% de x, que é o valor inicial do automóvel, que corresponde a 4.416. Então, 12% é a mesma coisa que 12 sobre 100 vezes x, esse dia aqui dá a ideia de multiplicação, é igual a 4.416. Como eu falei anteriormente, multiplicação de frações, tem um aqui embaixo, multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Então, vai ficar dessa forma. 12 vezes x, 12x. 100 vezes um oculto aqui, 100, igual a 4.416. Aqui nós temos uma regra de 3 simples. Podemos multiplicar aqui o meio pelos extremos, lembrando que aqui também tem um oculto. Então, multiplicando 12x vezes 1 aqui dá 12x. E 4.416 vezes 100 é 441.600. Como o 12 está multiplicando, passa a dividir. Então, fazendo aqui essa divisão, encontramos o resultado de 36.800. É justamente o preço inicial do automóvel. Portanto, o preço inicial era de R$ 36.800. Vamos ver aqui o método 2, pela regra de 3. Então, fazendo aqui, x é justamente o valor inicial, que corresponde a 100%. E 4.416 corresponde a 12%. Então, lembrando, porcentagem abaixo de porcentagem para não errar na montagem. Então, multiplicando o meio pelos extremos, vamos multiplicar primeiro aqui onde tem a incógnita. Então, 12 vezes x, 12x. 4.416 vezes 100. Então, multiplicar por 100, gente, é só acrescentar 2 zeros. Então, observe aqui, o mesmo número, então só acrescento 2 zeros. Como o 12 está multiplicando, passa a dividir. Então, fazendo essa divisão, o preço inicial, R$ 36.800 é o preço inicial desse automóvel. Vamos agora resolver a questão 3. Em uma classe do 8º ano de uma escola, com 35 alunos, 7 usam óculos. Qual é a porcentagem de alunos que usam óculos em relação ao número total de alunos da classe? Então, vamos usar aqui uma regra de 3, vamos montar. Então, observe, 35 alunos, que é o total da classe, corresponde a 100%. E 7 alunos que usam óculos corresponde a x. Então, observe que essa resposta nós vamos encontrar em percentual. Então, multiplicando o meio pelos extremos, 35 vezes x, 35x. 100 vezes 7, 700. Como 35 está multiplicando, passa a dividir. 700 dividido por 35, 20. Portanto, 20% dos alunos do 8º ano usam óculos. Vamos aqui à questão 4. Qual é a porcentagem da figura que está pintada? Então, aqui está a figura. Aqui nós temos uma figura com 16 quadrinhos, 4 estão pintados.
Então, aqui nós podemos transformar isso em uma fração. Vamos ver aqui a resolução. Então, transformando a parte pintada em fração, temos 4 partes pintadas em um total de 16 quadrinhos. Então, fica dessa forma, 4/16 avos. Aqui fazendo essa divisão, 4 por 16 é igual a 0,25, que já observamos aqui que vai ser 25%. Então, como a vírgula está aqui, ó, então é só andar 2 casas para a direita e meu resultado é em percentual. Mas colocando aqui em denominador 100 para ficar mais fácil, então a 25 por 100 é a mesma coisa que 25%. Então vamos ver aqui também por regra de 3. Então observe, 16 quadrinhos, que é o total, corresponde a 100%. E 4 quadrinhos, que é a parte pintada, corresponde a x. Então multiplicando o meio pelos extremos, ó, 16x, aqui, ó, e 4 vezes 100, 400. Como o 16 está multiplicando, passa a dividir. 400 dividido por 16 é igual a 25%. Então vamos ver aqui a questão 5. Numa loja de esportes, distintivos de clubes de futebol que custavam R$ 25 passaram a custar R$ 27. Qual foi a porcentagem de aumento? Então observe que o preço inicial era de R$ 25 e agora passou a custar R$ 27. Então houve aqui um acréscimo de R$ 2 e é justamente ele quer saber qual o percentual desse acréscimo. Então vamos aqui montar nossa regra de 3. Então, como eu falei antes, 27 menos 25 é igual a 2, então temos um aumento de R$ 2 em 25. Então aqui na minha montagem, R$ 25, que é o preço total, corresponde a 100%, e R$ 2, que foi justamente o aumento, corresponde a X%. Então, multiplicando o meio pelos extremos, 25 vezes x, 25x, 100 vezes 2, 200. Como o 25 está multiplicando, passa a dividir. E 200 dividido por 25, x igual a 8. Portanto, o aumento foi de 8%. Então, observe bem como fazer esse tipo de questão. Vamos ver a questão 6. A livraria do meu bairro está com livros em promoção. Um livro raro que custava R$ 150 agora custa R$ 123. De quantos por cento é o desconto? Então, observe que o preço agora baixou e aí teve aí um desconto. É quase semelhante à questão 5, só que na questão 5 houve um acréscimo e aqui um desconto. Então aqui nós temos um desconto de R$ 27 em R$ 150, né? Fazendo aqui a subtração, ó, igual a 27. Vamos montar a nossa regra de 3. Então R$ 150, que era o valor inicial, corresponde aqui a 100%. E o desconto de R$ 27 corresponde aqui a X. Então observe que esse valor vai ser na forma percentual. Multiplicando o meio pelos extremos, 150 vezes x, 150x, 27 vezes 100 é 2.700. Como o 150 está multiplicando, passa a dividir. Posso cancelar esse zero com esse zero para ficar mais simples. E aí, 270 dividido por 15 é 18. Portanto, o desconto foi de 18%. Vamos agora fazer a nossa resolução da questão 3 da avaliação diagnóstica SAB. O galão de água de bebedouro da casa de Carolina possui capacidade para 20 litros de água. Em certo dia foram consumidos 5 litros de água desse galão. Qual é a porcentagem que representa a quantidade de água consumida no galão nesse dia em relação à capacidade total de água desse galão? Aqui nós temos as opções 20%, 15%, 25% e 75%. Vamos ver aqui a nossa resolução. Fazendo aqui por regra de 3, 20 litros, que é o total, corresponde a 100%.
E 5 litros, que é o que foi gasto em um certo dia, corresponde a x%. Multiplicando o meio pelos extremos, 20 vezes x, 20x, 100 vezes 5, 500. Como o 20 está multiplicando, passa a dividir, então posso cancelar esse zero aqui para ficar mais fácil. Fica 50 dividido por 2. Então, meu resultado foi 25%. Então, vamos marcar aqui a nossa letra C, que é a alternativa correta. Vamos agora resolver a questão 8 da avaliação diagnóstica. Flora e Zeca, em um certo dia ensolarado e com bastante vento, decidiram construir uma pipa com alguns papéis de seda que tinham guardado. Na construção, faltou um pedaço da pipa para cobrir com papel de seda, a parte mais escura da pipa sinalizado com a letra A em branco. Zeca, curioso, perguntou a Flora qual a porcentagem dessa parte que faltava para completar com papel de seda. Marque a alternativa com o valor percentual da parte faltante que Flora deveria responder. Então, aqui nós temos a imagem da pipa e aqui está justamente a parte que estava faltando, representado pela letra A. E aqui nós temos as opções 10, 15, 25 e 75%. Vamos aqui fazer a nossa resolução. Fazendo por regra de 3, sabemos que a pipa está dividida em 4 partes. Então, essas 4 partes correspondem ao total 100%. E essa parte que falta, que é 1, corresponde a x. Então, multiplicando o meio pelos extremos, 4 vezes x, 4x, 1 vezes 100, 100. Como 4 está multiplicando, passa a dividir. 100 dividido por 4, meu resultado 25%. Observe aqui que é a letra C. Vamos ver agora outra solução. Observe aqui que eu tenho uma figura com 4 partes e está faltando uma. Então, representando em fração, nós temos 1/4. Fazendo essa divisão, do resultado 0,25. Então, observe que é só andar 2 casas, minha vírgula vai parar aqui, então vai ser 25%. Ou então, posso transformar aqui em percentual, né, em fração, 25%, que corresponde a 25%. Então, vamos marcar aqui a nossa alternativa correta, também letra C e também 25%. Então, gente, essa foi a aula de porcentagem. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o joinha, compartilhe o vídeo. Se você não está inscrito no canal, faça sua inscrição. E estou aguardando vocês na questão 4, ok? Um abraço e até a próxima.